Eu lembro direitinho de como tudo começou. Era o ano de 2018 e eu trabalhava num bar e restaurante de porte médio, numa área bem movimentada de São Paulo. Meu horário de serviço mudava bastante, mas quase sempre eu saía na madrugada. Era puxado. Passava o dia cuidando da minha filha, que tinha 7 anos na época. Deixava ela na casa da minha cunhada antes de ir para o trabalho e só buscava de volta de manhã cedo, quando eu voltava para casa. Foi uma fase difícil porque minha esposa tinha falecido uns 3 anos antes e eu ainda tentava segurar as pontas entre o luto, as contas e a preocupação de criar minha menina do melhor jeito possível. Aconteceu que num dia específico tive uma sorte inesperada. O bar estava vazio e meu chefe me dispensou por volta de 9:30 da noite. Foi a primeira vez em muito tempo que saí nesse horário. Peguei minhas coisas pensando que seria bom chegar em casa antes da meia-noite. Quem sabe até assistir alguma coisa com a minha filha e botá-la para dormir num horário decente. Lá fora, as ruas ainda tinham bastante gente. Naquela hora, ainda não era tão perigoso quanto depois da meia-noite. Fui andando até um terminal de ônibus que não ficava tão longe. Passei numa lanchonete, comprei um refrigerante e fiquei esperando o ônibus encostado numa pilastra. Mesmo sendo cedo, as linhas que iam para o meu bairro sempre demoravam. Esperei cerca de 20 minutos. Nesse tempo, o terminal foi esvaziando e as poucas pessoas restantes pareciam tão cansadas quanto eu. Foi aí que vi uma mulher do outro lado das plataformas, usando um casaco verde escuro e calça jeans. De início, o que me chamou a atenção foi o jeito que ela estava parada, imóvel, apoiada numa coluna. Depois reparei que o cabelo dela era bem parecido com o da minha esposa falecida, a Vitória. Mesmo corte reto, mesma textura lisa. Tive a impressão de que ela me olhava, mas não tive coragem de encarar de frente. Quando olhei melhor, senti uma angústia estranha porque o rosto dela era quase idêntico ao da minha esposa. Na mesma hora pensei, não tem como ser a Vitória de verdade, mas essa semelhança é grande demais. Meu coração acelerou. Cheguei a me perguntar se eu estava tão carente a ponto de enxergar coisas. Tudo rolou em segundos. Nesse intervalo parou um ônibus na plataforma onde ela estava. Quando percebi, a mulher, que eu tinha quase certeza de ser só uma sósia, entrou no veículo. Desviei o olhar, sem saber o que fazer. Meu ônibus chegou em seguida, subi sem falar nada e tentei me convencer de que tinha sido só uma coincidência bizarra. Cheguei em casa lá pelas 10:30 da noite. Minha filha Gabriela já dormia. Fiquei até feliz, porque ia poder descansar mais. Mas a imagem daquela mulher no terminal não saía da minha cabeça. Demorei para pegar no sono, de tanto que fiquei lembrando da Vitória e do casaco verde que ela adorava usar nos dias frios. Ainda assim, tentei acreditar que fosse só coisa da minha imaginação. O luto faz a gente ver o que quer ver. Na noite seguinte, tudo voltou ao normal. O bar encheu e eu só fui liberado depois de 1:30 da madrugada. Fiz meu caminho de sempre até a parada, praticamente arrastando os pés de tão cansado. Quando o ônibus chegou, procurei um lugar vazio no fundo. Entrei e me sentei. Foi só então que reparei pelo reflexo do vidro que tinha outra pessoa no último banco. Uma mulher, de casaco verde escuro e cabelo liso. Na hora senti um pavor que não conseguia explicar. Não sei dizer se era a mesma do terminal, mas a semelhança era gigante. E me lembrou de novo a minha esposa. Tentei fingir que cochilava, mas meu coração estava tão acelerado que era impossível dormir. Em certo momento, ela se levantou e passou por mim. Não pude evitar olhar direto para o rosto dela. Era quase uma cópia da Vitória. Senti cada parte do meu corpo se arrepiar e meus olhos se encheram de lágrimas, uma mistura de medo e saudade. Ela não falou nada, nem demonstrou notar minha expressão de puro nervosismo. Simplesmente desceu no ponto seguinte sem virar para trás. Depois disso, começou a fase mais angustiante da minha vida. Nos dias seguintes, passei a ver essa mesma figura em diferentes lugares da cidade. Não era uma frequência fixa. Às vezes, sumia por uma semana. Em outras ocasiões, eu a encontrava 3 ou 4 vezes numa mesma semana. Parecia que estava me seguindo, ou talvez fosse tudo coincidência. Só que eu tinha certeza de que algo estava fora do normal. Numa madrugada, ainda no terminal, criei coragem. Assim que vi essa pessoa perto de uma banca de revistas fechada, comecei a andar em direção a ela. Mas dei 2 passos e congelei.
Fiquei com medo de passar por maluco ou perturbador ao abordar uma estranha de madrugada. Pensei em voltar, mas ela percebeu meu movimento e me encarou. O olhar dela tinha confusão, como se também me reconhecesse de algum lugar. Não sei explicar, mas aquele rosto era sem dúvida o da minha esposa. O jeito de arquear as sobrancelhas, a curva dos lábios. Quando cheguei mais perto, ela se virou de repente e atravessou correndo para outra plataforma. Ainda tentei falar. Espera, por favor, só preciso conversar. Mas ela sumiu entre as colunas e entrou num ônibus que chegou bem na hora. Passei a semana toda pensando no que poderia ser aquilo. Eu sabia que a Vitória tinha morrido. Tinha visto o caixão, tinha ido ao enterro. Não havia como negar. Então, por que eu continuava encontrando uma pessoa idêntica a ela? Eu mal conseguia trabalhar. Meu chefe até perguntou se eu estava doente. Respondi que era só estresse, mas por dentro só aumentavam minhas dúvidas. A situação piorou de outra forma. Por estar tão obcecado com essas aparições, comecei a dar menos atenção para minha filha. Houve até um episódio bem sério. Num domingo, decidi levar a Gabriela para passear num parque grande, que tem área de lazer para as crianças, porque eu estava mesmo precisando passar um tempo de qualidade com ela. Atravessamos a ponte de entrada do parque, comprei algodão doce, deixei-a brincar no balanço. Eu me sentei num banco perto de um quiosque até que de repente bati o olho em alguém que usava um casaco verde e tinha a mesma silhueta, do outro lado da pista de Cooper. Na hora, meu coração disparou. Me levantei para ver se era ela, tentando não me apavorar. Gabriela ficou para trás, distraída com as outras crianças. Quando percebi, já tinha atravessado a pista sem nem olhar minha filha. A cada passo, aquela mulher ia sumindo no meio da multidão. Espera, chamei sem gritar muito. Só um minuto, por favor. Ela virou o rosto e me viu. Pareceu assustada, como se me reconhecesse, mas não quisesse encarar. Saiu correndo em direção a um dos portões do parque. Eu quase fui atrás, mas no fundo pensei, e se for só uma estranha? E se eu estiver deixando minha filha sozinha? Parei, olhei para trás e não vi a Gabriela de imediato. Senti um desespero que não desejo para ninguém. Corri de volta até os brinquedos e, graças a Deus, ela ainda estava lá, sem perceber nada. Peguei a mão dela e falei que precisávamos ir embora. Ela estranhou minha cara. Pai, o que houve? Você está tão pálido. Eu não conseguia falar nada. Me senti culpado por quase ter deixado minha filha sozinha, por algo que podia ser apenas uma ilusão. Saímos do parque às pressas. Resolvi ir andando até em casa para ver se eu me acalmava. Gabriela me perguntava por que eu estava daquele jeito, e eu só falava que estava tudo bem. Chegando em casa, enquanto ela tomava banho, eu simplesmente desabei na cozinha. Uma parte de mim queria acreditar que eu estava enlouquecendo, porque isso talvez fosse mais fácil do que ter certeza de que algo muito estranho estava acontecendo. A gota d'água rolou numa noite de segunda-feira. Depois de um dia intenso, saí do bar por volta das 11 da noite. Eu estava exausto e chamei um carro por aplicativo. O motorista chegou rápido. Pegamos uma avenida comprida com trânsito ainda razoável. Conversamos sobre coisas leves, mas depois ficamos quietos. Foi então que a vi de novo, parada num ponto de ônibus, a mulher do casaco verde. Tinha outras pessoas no ponto, mas a semelhança com a Vitória me deixou em choque, e ela me viu também. Parecia fazer um gesto de "me ajuda" ou algo que me chamava para descer do carro. Meu coração bateu forte. Falei para o motorista meio sem pensar. Aquele ponto ali, viu uma moça de verde encostada no poste? Ele deu uma olhada rápida pelo retrovisor. Não reparei não, quer que eu pare? Não, deixa pra lá. Seguimos em frente, mas fiquei com a sensação horrível de que eu devia ter descido. Parecia que se eu deixasse passar outra vez, nada se resolveria. Chegando em casa, encontrei minha cunhada, Ingrid, que tinha ido levar a Gabriela. Ela perguntou se eu estava bem, disse que eu parecia abatido. Respondi, tô só preocupado com algumas coisas, mas tô bem. Na hora de dormir, pensei em contar tudo para Ingrid, mas achei que ela me acharia doido. Ou pior, que contaria para minha sogra, Dona Regina, que vivia falando que a Gabriela devia morar com ela no interior. Não queria dar motivos para ela duvidar da minha capacidade de cuidar da minha filha. Os dias seguintes foram até tranquilos, mas não durou muito. Numa sexta-feira, depois de fechar o bar, já passava da 1 da manhã,
Peguei o metrô porque não tinha mais ônibus para o meu bairro. As estações ficam quase vazias nesse horário, só alguns seguranças e gente que, como eu, precisa pegar o último trem. Foi na penúltima parada antes de chegar na minha que tudo aconteceu. Eu estava sentado dentro do vagão, perto da porta. O trem parou na estação e quem entra? A mulher do casaco verde. Ela parou bem na minha frente. Fiquei tão sem reação que quase congelei. Pela primeira vez, ela sustentou o olhar em mim sem desviar. Quando as portas fecharam e o trem voltou a andar, tentei falar. Com licença, eu preciso falar com você. Ela deu um passo para trás, como se temesse que eu encostasse nela, e olhou para o chão. Antes que eu pudesse insistir, um homem forte que estava sentado mais à frente levantou irritado e veio para cima de mim. Deixa ela em paz, cara! Ele me empurrou de um jeito que quase me fez cair no banco. Olhei para ela tentando explicar. Desculpa, pensei que fosse minha esposa, ela faleceu faz tempo. Desculpa, moça, eu tô confuso. A mulher arregalou os olhos, mas não disse nada. O homem, vendo meu nervosismo, deu uma acalmada. Foi aí que uma senhora que também estava no vagão balançou a cabeça e soltou. E quem disse que ela é sua esposa? A falecida não tá mais nesse mundo, meu filho. Fiquei sem chão. Minhas mãos tremiam. Tive certeza de que aquela senhora estava falando da minha esposa, como se já soubesse de tudo. Olhei para a mulher do casaco verde, esperando que ela dissesse algo. Mas ela continuou em silêncio até chegar à próxima parada, quando saiu do trem sem nem olhar para trás. Tive vontade de ir atrás, mas o homem forte segurou minha jaqueta. Melhor você ficar aqui. As portas se fecharam e eu fiquei ali com o coração na boca, sendo encarado pelos outros passageiros como se eu fosse um maluco. O resto da viagem foi um silêncio total. No dia seguinte trabalhei em turno duplo e saí ainda mais tarde, depois das 2 da manhã. Acabei pegando um táxi porque o metrô já tinha fechado. Tentei conversar com o motorista sobre futebol, política, qualquer coisa, mas a lembrança daquela mulher no metrô não saía da minha cabeça. Em certo momento a gente estava numa avenida larga e quase vazia e ele reduziu a velocidade num semáforo. Foi então que lá na frente, perto da calçada, eu vi de novo o casaco verde. Era ela, olhando na nossa direção. O motorista notou minha expressão estranha e perguntou: "Tá tudo bem?" Respondi: É que aquela pessoa ali você também tá vendo?" Ele apertou os olhos para enxergar. "Tô vendo alguém parado, acho que esperando para atravessar." Eu quase disse que ela era a cara da minha falecida esposa, mas me segurei. Tentei ignorar de novo. Só que, de repente, ela correu em direção ao carro quando o semáforo abriu. O motorista, assustado, acelerou, com medo de um assalto. Por um segundo, ela bateu na janela e eu vi nitidamente o rosto da Vitória. O motorista me olhou apavorado e quase avançou o sinal. Gritei: "Calma! Você quase atropelou ela." Ele suava frio. Cara, não sei o que era aquilo, mas não parecia normal. Tinha algo errado no rosto dela. Não sei explicar. Não parecia uma pessoa comum. Você não percebeu? Minha cabeça ficou uma bagunça. Eu só reconhecia o rosto da minha esposa, mas o motorista falava como se tivesse visto algo muito pior. Fiquei calado. Ele me deixou em casa sem dizer mais nada. Quando saí, pensei em perguntar o que exatamente ele tinha visto, mas desisti. Paguei a corrida e subi, me sentindo ainda mais perturbado. Em casa estava tudo em ordem. A Gabriela dormia. Apesar da noite cheia de coisas estranhas, me senti aliviado de estar de volta. Tomei um banho e apaguei. Acordei 2 horas depois com um barulho no andar de baixo, como se alguém mexesse nas cadeiras da sala de jantar. Olhei o celular, quase 4 da manhã. Levantei meio tonto e desci para ver o que estava acontecendo. Antes de chegar na metade da escada, senti um cheiro familiar. O mesmo perfume que a Vitória usava, mas misturado com algum odor que eu não conseguia identificar. Ao chegar na sala, vi o casaco verde pendurado na cadeira onde a minha esposa costumava se sentar. "Quem tá aí?" Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. A cozinha estava no escuro, mas percebi um vulto indo em direção à área de serviço. Tive certeza de que havia alguém ali. Liguei a luz, mas não achei ninguém. O casaco continuava pendurado na cadeira. Toquei no tecido gelado e úmido como se tivesse tomado chuva, mas não chovia fazia dias. Foi aí que pensei: devo estar perdendo o juízo.
Subi correndo para ver se a Gabriela estava bem. Ela dormia feito um anjo. Desci, peguei o casaco e joguei no sofá, quase com raiva. Precisava de ar. Abri a porta e sentei na calçada, olhando para o céu escuro por alguns minutos. Quando voltei, o casaco não estava mais lá. Sumiu. Procurei na sala toda, na cozinha. Não achei nada. Depois disso, decidi fazer algo que eu vinha evitando. Mandei uma mensagem para minha sogra, Dona Regina, perguntando se ela ainda tinha disponibilidade de ficar com a minha filha por um tempo. Eu precisava de ajuda. Não podia arriscar a segurança da Gabriela ou submetê-la a esse meu estado. Ela respondeu na hora, dizendo que seria um prazer receber a neta. Senti um misto de alívio e de tristeza. 3 dias depois, arrumei as malas da Gabriela. Ela não entendeu direito, mas ficou feliz de passar as férias na casa da avó. Antes de irmos, contei por alto para Ingrid que andava passando por umas coisas estranhas e precisava de um tempo para mim. Ela me abraçou e disse que estaria por perto se eu precisasse. Não tive coragem de falar diretamente sobre a aparição tão parecida com a Vitória, porque soaria absurdo. Fomos de táxi até a rodoviária à noite, pois eu tinha uma reunião rápida com meu chefe durante a tarde. Passamos novamente por aquela avenida comprida, onde já havia a figura de casaco verde. Meu coração ficou apertado, rezando para nada acontecer. Mas perto do terminal senti um arrepio. De relance, notei uma silhueta na calçada. Dessa vez, tentei fingir que não vi, mas a Gabriela apontou. Pai, olha aquela moça, ela tá machucada. Olhei de canto de olho. A pessoa parecia bem pálida, iluminada pelo poste. Não consegui ver direito a roupa, mas tive certeza de que era a mesma mulher. Pedi ao motorista que acelerasse. Gabriela ficou assustada e se encolheu no banco. Eu quis abraçá-la, mas ela estava do outro lado e o cinto me impedia de chegar perto. Quando viramos a esquina, não dava mais para enxergar aquela silhueta. Só então percebi o quanto eu estava tenso. O motorista nos deixou na porta do terminal. Estava cheio de gente, pois já eram quase 10 da noite. Fui com a Gabriela até a área de embarque, atravessando o saguão. De repente, senti que ela parou. Pai, aquela moça do casaco verde está ali? Meu coração quase parou. Sim, ela estava lá, uns metros à frente, apoiada num painel luminoso de propaganda. Senti um nó na garganta. A Gabriela me apertou a mão. Quem é ela? Perguntou com medo. Não consegui responder. Num impulso me aproximei. Dessa vez, a mulher não correu. Só me olhou com um misto de tristeza e talvez compaixão. Falei baixo. O que você quer de mim? Você se parece tanto com a minha esposa. Ela deu um suspiro e abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Só uma respiração pesada. Então, a luz do painel piscou, e por um segundo eu tive a impressão de que ela não tinha o rosto da Vitória, mas sim uma face meio deformada, doente. Pisquei e voltei a ver o rosto da minha esposa. Fiquei sem fala. Parecia que não era só coisa da minha cabeça. Nesse instante, um segurança do terminal veio por trás de mim. Tudo certo por aqui? Perguntou desconfiado. Ela balançou a cabeça negativamente, deu uns passos para trás e se misturou na multidão que desembarcava de um ônibus. O segurança me olhou intrigado. Eu disse: Não, tá tudo bem, eu me confundi. Fiquei parado sem reação. Minha filha começou a chorar. Peguei ela no colo e fui direto para o ônibus que ia para o interior, onde minha sogra morava. A Gabi dormiu durante a viagem e eu fiquei acordado, olhando a estrada, tentando entender tudo aquilo. Deixei minha filha na casa da avó, que me recebeu sem fazer muitas perguntas. Ofereceu comida, cobertor, mas eu estava ansioso para voltar. Precisava trabalhar, minhas contas não esperavam. Ela entendeu, mas percebi que ficou preocupada. Voltei de ônibus na mesma noite. Fiquei encarando a escuridão pela janela, tentando organizar os pensamentos. Eu não sabia se aquilo era uma experiência sobrenatural ou fruto de um trauma. Eu amava a Vitória, sentia falta dela todo dia. Só que aquela figura parecia mais uma sombra, um eco de algo inacabado, do que um fantasma no sentido clássico. Ainda assim, não era tão simples explicar. Outras pessoas também pareciam perceber alguma coisa. Cheguei em casa depois da meia-noite. Estava tudo silencioso. Joguei a mochila no sofá, tomei um banho e fui para a cama, mas não preguei o olho. Cada estalo da madeira me deixava alerta,
achando que ia encontrar a mulher do casaco verde em algum canto do quarto. Não encontrei nada, o que de certo modo me deixou ainda mais inquieto. O tempo foi passando e essas aparições continuaram. Às vezes eu fingia que não via. Às vezes implorava para ela falar comigo, mas nunca obtive uma resposta clara. Tinha hora em que ela chegava perto como se quisesse me dizer alguma coisa, mas eu também evitava encarar de frente. Parecia um pacto silencioso. Ela sabe que eu a vejo. Eu sei que ela não é a minha esposa, por mais que se pareça. Alguns amigos sugeriram terapia. Acabei fazendo umas sessões, o que me ajudou a lidar melhor com o luto, mas não resolveu o mistério dessa figura. A única conclusão a que cheguei foi que a perda da Vitória e a culpa, principalmente por eu não ter estado com ela nos últimos momentos, abriram espaço para tudo isso que eu vinha sentindo. Hoje, quase um ano depois de tudo começar, continuo morando sozinho na mesma casa. Minha filha ainda está com a avó. Vou visitá-la de vez em quando, passo uns fins de semana lá. E aqui na cidade, volta e meia, avisto a mulher do casaco verde. Já não corro mais atrás. Às vezes ela chega a se aproximar como se quisesse falar algo, mas eu desvio o olhar. Acho que ficou claro para mim que ela não é realmente a minha Vitória. É só algo que não sei explicar. Não tenho respostas definitivas. Não sei se é fantasma, entidade ou um jeito do meu subconsciente de lidar com a dor. Há noites em que ainda sinto o cheiro do perfume misturado com aquele odor estranho e ouço passos no andar de baixo. Outras vezes o casaco verde aparece num canto do meu quarto e some quando acendo a luz. Parei de contar para as pessoas porque cansei de tentar achar lógica. Só quero que um dia tudo isso se resolva sem prejudicar ainda mais a minha vida e a da Gabriela. O que posso afirmar é que depois de tudo que passei, percebi a força que o luto tem de abrir feridas que a gente nem sabia que ainda existiam. Essa mulher me lembra o quanto fiquei preso à memória da Vitória, que eu sei que não vai voltar. Talvez seja esse apego que a mantém por perto. Mas, de qualquer forma, sigo adiante, passo a passo, tentando achar meu caminho entre o que é real e o que parece impossível, mas insiste em me rodear. Meu nome é Vinícius. Eu cresci em uma cidade pequena do interior do Paraná, onde as coisas aconteciam com calma. Alguns anos atrás, resolvi arriscar e me mudei para o Rio de Janeiro, procurando avançar na carreira e, quem sabe, encontrar alguém especial. Minha rotina na capital era o que muita gente chamaria de corrida. Trabalhava bastante, descansava quase nada e praticamente não tinha vida social. Talvez por isso eu sentisse essa vontade crescente de ter alguém por perto. Não era só carência, mas uma sensação de falta de conexão que amigos ou colegas de trabalho não conseguiam suprir. Naquele período, meus relacionamentos nunca duravam muito. Com a correria diária, eu não conseguia me envolver de verdade. Fui tentando aplicativos de encontro, saindo em lugares cheios no fim de semana, até contando com amigos que me apresentavam outras pessoas. Nada funcionava. Então, quando conheci a Mara, de um jeito totalmente inesperado, achei que podia ser um sinal de mudança. Tudo começou em uma tarde de terça-feira, mais ou menos às 3 da tarde, quando eu fui a um shopping comprar um presente de aniversário para minha irmã. Entrei em uma loja de eletrônicos para olhar celulares novos, porque eu entendia pouco de especificações e sempre perdia um tempão comparando modelos, perguntando de câmera, bateria, essas coisas que a gente espera que durem bastante. Eu estava distraído conversando com o vendedor quando um alarme alto começou a tocar por todo o shopping. Logo depois, as portas da loja começaram a descer automaticamente, aquelas cortinas metálicas despencando rápido, fazendo um barulho bem forte. A música ambiente, que costumava ser suave, ficou muito alta de repente. Tentei sair antes de a porta se fechar por completo, mas ela travou, e sem que eu percebesse, eu já estava preso lá dentro com mais algumas pessoas, no máximo 4 ou 5. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Pelo que entendi, o sistema de segurança foi acionado por engano e levaria horas para a equipe técnica destrancar tudo. A situação virou um caos. Ficamos um tempo sem conseguir falar com os funcionários do shopping.
e os vendedores da loja também não sabiam o que fazer. Foi então que reparei em uma moça que tentava manter a calma sentada no chão, perto de um balcão cheio de capinhas de celular. Ela passava a mão na testa, como se estivesse tonta. Resolvi ir até lá para ver se podia ajudar. "Você está bem?" perguntei. "Tô meio enjoada. Eu precisava ir embora rápido e agora tô presa aqui, sem saber quando vou sair. Queria só tomar um ar." Ela me olhou com um jeito que misturava confusão e doçura. Expliquei que o melhor seria manter a calma, tomar um pouco de água, esperar. Olhei em volta, chamei um funcionário e pedi algo para ela beber. Sentamos por ali e começamos a conversar. Foi assim que descobri que ela se chamava Mara e trabalhava como freelancer de design. Falamos de trabalho, dos lugares que a gente costumava frequentar e percebemos que tínhamos uns gostos parecidos, inclusive por filmes de suspense. Com o passar das horas, as pessoas presas na loja se dividiam entre andar de um lado para o outro ou ficar batendo papo para distrair. A música continuava atrapalhando, mas um vendedor conseguiu baixar o volume. A princípio, a porta não seria destrancada tão cedo, então todo mundo se conformou. Eu e a Mara acabamos conversando por quase 6 horas, sobre todo tipo de assunto. Foi diferente, mas talvez isso tenha facilitado, sem aquela pressão de um encontro formal. Quando finalmente conseguiram liberar a loja, já passava das 9 da noite. O pessoal da gerência nos deu uns cartões presente para compensar o transtorno. Achei bacana, mas eu só queria chegar em casa. Antes de ir embora, troquei contato com a Mara. Nem foi algo planejado, mas me pareceu óbvio que não dava para desperdiçar a chance de continuar falando com alguém tão interessante. "A gente pode usar esses cartões em outro dia, se você quiser voltar aqui", falei. "Vou pensar", ela respondeu com um sorriso meio misterioso. Fui para casa com a cabeça cheia de ideias. É raro conhecer alguém numa situação tão surreal. Fiquei com receio de que ela nunca mais respondesse, mas, naquela mesma noite, pouco antes da meia-noite, recebi um oi dela no meu celular. Fiquei bem empolgado. Dali em diante passamos a conversar todos os dias. Falávamos de coisas sérias, de besteiras, trocávamos piadas e confidências. Não era nada oficial, mas era impossível negar o quanto eu estava envolvido. O estranho é que ela nunca tinha tempo para me encontrar. Toda hora surgia um job urgente, um parente que pedia ajuda ou alguma desculpa de última hora. Normalmente eu desconfiaria, mas como a conversa era ótima, eu preferia não encanar. Depois de 1 mês e meio mais ou menos, ela finalmente topou sair. Comentou que ainda tinha o tal cartão presente e sugeriu que a gente fosse gastar. Quem sabe comprar algo útil para ela? No dia marcado, falamos por volta das 7 da noite para combinar detalhes. Eu já estava acostumado a ela mudar de ideia de última hora, mas fiquei contente quando me ligou dizendo que seria melhor a gente se encontrar no shopping, na parte de cima, onde tinha uma praça de alimentação mais tranquila. Cheguei lá umas 8 da noite, pedi água e fiquei esperando. Ela apareceu pouco depois, vestindo uma jaqueta comprida e segurando uma bolsa pequena. Tava com uma cara cansada, mas mostrou aquele mesmo sorriso encantador. "Desculpa a demora, foi um dia louco", disse ela. Eu disse que tudo bem e a gente procurou uma mesa mais afastada para conversar sem tanto barulho. Antes mesmo de irmos atrás de alguma loja para usar o cartão, ela me contou que o notebook dela estava com problema e perguntou se eu não poderia dar uma olhada. Eu, que trabalho com TI, já tinha comentado isso com ela. Então não sabia se ela realmente precisava de ajuda ou se era só um jeito de me chamar para ir até a casa dela. Topei, de qualquer forma. "Se não for nada complicado, acho que consigo consertar", falei. Ela sorriu, parecendo aliviada. Conversamos mais um pouco, comemos algo leve e, por volta das 9h30, sugeri que pegássemos um carro de aplicativo até o apartamento dela. Ela achou melhor pegar um táxi no ponto em frente ao shopping, o que me soou esquisito, mas deixei quieto. No caminho tentei prestar atenção à rota, mas a conversa me distraiu. Ela falava da adolescência, do bairro onde cresceu, e eu ia perguntando mais e mais, curioso. Notei que passamos por várias partes meio mal iluminadas, e não vi placas que me ajudassem a identificar o lugar. Em determinado momento, descemos do táxi numa avenida larga, praticamente vazia.
com postes de luz pela metade. Ela pagou o motorista e seguimos a pé por uma calçada toda esburacada, indo em direção a uns prédios de altura mediana. O clima daquele lugar era meio estranho. Poucos carros, ninguém circulando, só silêncio. Eu não saberia achar aquele endereço sozinho de novo. Passamos por um portão, atravessamos uma área comum com bancos de concreto e um parquinho infantil vazio. Subimos 3 lances de escada. O elevador estava quebrado, até chegar a um corredor escuro, cheio de portas idênticas. Ela parou em frente a uma delas, procurou a chave na bolsa e, antes de girar na fechadura, me deu um beijo rápido, no canto da boca. Sorri meio sem jeito, retribuí, e então ela abriu a porta. O que veio depois me deixou paralisado. Assim que a Mara acendeu a luz da sala, vi 4 pessoas sentadas ao redor de uma mesa pequena, encostada na parede do fundo. Eram homens mais velhos, todos de cabeça baixa, segurando copos nas mãos, como se estivessem num estado meio ausente. Num piscar de olhos, a expressão da Mara mudou. Ela desligou a luz outra vez e fechou a porta. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, sentindo o coração disparar. Ela não me respondeu. Pegou o celular, se afastou e fez uma ligação. Não consegui ouvir o que dizia, mas as palavras pareciam não ter sentido algum para mim. Fiquei parado, encostado na parede do corredor, sem saber se aquilo era um mal-entendido, parentes, amigos ou o que quer que fosse. Mas o que mais me incomodava era o jeito como eles estavam ali, no escuro, praticamente imóveis. Menos de 1 minuto depois, ela terminou a chamada e ficou olhando para a porta, como se decidisse o que fazer, até que finalmente disse: "Espera só mais um instante. Preciso ter certeza de que eles não ficaram incomodados." "Quem são?" insisti. "Depois eu explico." Ela ligou a luz novamente, abriu a porta e a sala estava vazia. Nenhum sinal daqueles 4 homens. Fiquei com o corpo tenso. Tentei me manter firme, mas tive a impressão de que alguma coisa ali dentro estava diferente de segundos atrás, como se os móveis tivessem mudado de posição ou as paredes parecessem mais apagadas. Talvez fosse coisa da minha cabeça. A lâmpada fraca pode ter dado aquela sensação estranha. A Mara me puxou até um balcão onde estava o notebook fechado. Quase sem falar, pediu que eu me sentasse para analisar o problema. Mas antes que eu ligasse o aparelho, ela colocou a mão no meu ombro e falou com a voz suave: "Sabe, acho que preciso de outra coisa antes, só um carinho, tudo bem?" Foi bem direto. Levantei ainda meio confuso e ela começou a me beijar devagar, me guiando até um quarto escuro no fim de um corredorzinho lateral. Lá dentro, procurei o interruptor na parede e acendi uma luz amarela fraquinha. O ambiente era simples: uma cama de casal, um guarda-roupa encostado e uma cômoda antiga. O ar estava pesado e tinha um cheiro suave, parecido com incenso. Meu coração batia forte demais para eu pensar direito. Eu ainda estava perturbado com a cena dos homens na sala, mas, ao mesmo tempo, a forma como ela me tocava me deixava cheio de sensações conflitantes. Ela se afastou um pouquinho, tirou a jaqueta, largou a bolsa em cima da cama e me puxou de novo. No reflexo, eu apaguei a luz amarela, mas aí ela acendeu um abajur vermelho. O quarto ficou com um tom esquisito, e as sombras nas paredes formavam contornos que deixavam tudo ainda mais perturbador. A Mara voltou a me beijar, mas de repente tive a impressão de que havia alguém parado na porta do quarto. "Mara!" sussurrei, a voz falhando. "Tem alguém ali?" Ela olhou na direção que eu olhei, mas não se espantou. Não falou nada, só levou um dedo aos lábios, me pedindo silêncio. Aquilo me travou. Tentei acender a luz amarela de novo, mas ela segurou minha mão e me abraçou com força. Respirei fundo para não surtar, mas sim, eu poderia jurar que havia alguma movimentação atrás da gente, como se mais gente estivesse ali. A mistura de medo, adrenalina e desejo me deixou completamente confuso. Fechei os olhos por um momento para ver se estava imaginando coisa. De um jeito estranho, parecia que o quarto estava cheio de outras presenças. Antes que eu perguntasse de novo, ela apagou o abajur vermelho e ficamos alguns segundos na escuridão completa. Senti a mão dela no meu peito, o nariz no meu pescoço e uma risadinha que me fez gelar o corpo. Quando a luz voltou,
agora a amarela do quarto, vi claramente 4 pessoas paradas perto da cama. Eles estavam imóveis, de costas para mim, como se encarassem Amara. O que é isso? Balbuciei, quase sem voz. Ninguém respondeu nada. Eu queria sair correndo, mas parecia que eu estava anestesiado pelo pavor e por aquela atração inexplicável por ela. Um deles chegou a virar um pouco a cabeça e eu vi seu rosto por um instante. Sem expressão, bem pálido, sem nenhum sinal de vitalidade. Ou era a luz que deixava tudo assim, mas ele parecia muito mais velho do que quando o vi pela primeira vez e continuava sem reação, como se estivesse num transe. Amara ficou ao meu lado, respirando com dificuldade, segurando meu braço. De repente, ela fez um gesto com a cabeça e as 4 figuras saíram em silêncio pelo corredor, como se obedecessem a uma ordem. Não precisei de mais nada. Peguei minhas roupas largadas na beira da cama e corri em direção à sala. Só então me dei conta de que deixei meu celular na bancada, perto do notebook. Voltei rápido para pegar e percebi que as portas dos outros cômodos estavam fechadas, sem barulho algum. Peguei meu celular, tentei desbloquear, mas parecia sem sinal. Ou talvez fosse meu nervosismo. Foi quando Amara apareceu parada na porta, me encarando daquele jeito intenso. Na luz fraca, eu reparei algo diferente nela. O rosto parecia mais marcado, como se estivesse exausta ou mais velha do que aparentava. Talvez fosse apenas a sombra projetada pela lâmpada. Ela chegou perto de mim devagar, estendendo algum dinheiro como se quisesse que eu pegasse um táxi de volta. "Você não vai ficar?" perguntou com uma voz que já não soava tão suave. Fiz que não com a cabeça, me afastando. Meu instinto berrava que eu precisava dar o fora. Abri a porta, que por sorte estava destrancada, e voltei pelo corredor do prédio, descendo as escadas sem enxergar direito, só lembrando mais ou menos o caminho. Não encontrei ninguém. Quando cheguei à rua, continuava tudo deserto. Nenhum táxi, nenhum aplicativo que funcionasse, talvez sem sinal ou com a bateria acabando. Caminhei sem rumo por alguns minutos até encontrar uma avenida, onde finalmente consegui chamar um carro. Voltei para casa sem nem perceber direito o trajeto. Por mais de uma semana, fiquei revendo cada detalhe daquela noite, sem saber o que foi real e o que poderia ter sido alguma ilusão. Podiam ser parentes dela, amigos, sei lá, mas por que agiam daquele jeito estranho, sumindo e aparecendo no escuro? Tentei mandar mensagens, mas ela não respondeu. O contato foi cortado, como se ela tivesse evaporado da minha vida. Até hoje, quando alguém me pergunta se aprendi algo com essa história, eu só digo, sem querer bancar o entendido: nunca vá ao apartamento de alguém que você mal conhece, por mais que pareça tentador. Às vezes não vale o risco. Ainda me pergunto se eu devia ter insistido em buscar respostas ou se fiz bem em sair correndo. Tem horas que penso que tudo foi um grande mal-entendido, mas aí lembro da atmosfera daquele prédio, das silhuetas no quarto e do jeito que Amara me olhou quando estendeu o dinheiro para eu ir embora. Fica esse conflito entre a razão e o que não se explica, algo que carrego comigo sem saber se eu realmente conseguiria ou se eu gostaria de esquecer. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.